Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran bien? Como lo prometido, hoy hablaremos un poco sobre el secreto de la prosperidad. Estamos trabajando sobre un material para que todos lo puedan tener y así poder profundizar en la cuestión de cómo salir adelante en las situaciones de purificação econômica, já que Meishu Sama explicou em distintas enseñanças sobre esse tema e é a maior dificuldade que os membros têm para poder explicar a las pessoas e hasta praticar, ¿no es cierto? Assim que, bueno, el capítulo 2, vamos a empezar por el capítulo 2, porque hoy en la ceremonia de la invocación por la prosperidad vamos a estudiar este capítulo y a cada ceremonia un capítulo hasta que podamos ir concluindo, ¿está bien? Entonces aquí Mishama dice sobre la dedicación a la protección divina. Él dice, como el objetivo de nuestra institución es la construcción del paraíso terrestre, cada uno de nosotros debe, primeramente, crear el paraíso en su propio hogar. Muy interesante. Para isso, cada um deve volver seu espírito paradisíaco. Ter espírito paradisíaco significa não ter nenhum sofrimento. Assim, se a desesperação é um sofrimento, sofrer porque as coisas não vão bem também é uma situação infernal. Por lo tanto, devemos, como mínimo, livrar-nos do sofrimento. Para isso, a melhor maneira é impedi-lo por meio do sentimento de gratidão. Ou seja, não criar o inferno dentro do coração. Devemos estar atentos por el hecho de que as religiões hasta hoje consideraram o sofrimento como algo benéfico. Existem algumas pessoas que chegam hasta buscar o sofrimento, incluso o cristianismo, uma religião que propagou a nível mundial, praticamente se desenvolveu por meio do sofrimento. Como os homens comunes têm esse hecho gravado na mente, aunque se vuelvan miembros de nuestra institución, no puede desconectarse de esa idea. Entonces, muchas veces, como Meishu Sama dijo, ¿no? Estamos presos a ese sufrimiento porque venimos de la cuna cristiana y está grabado en nuestro inconsciente de que muchas veces precisamos sufrir para poder salir adelante, para poder resolver las situaciones. E Meishu Sama diz que não é assim. A melhor maneira de impedir o sofrimento é por meio do sentimento de gratidão. Todo o que escrevi arriba é porque o mundo se encontrava na era da noite. Isso é, o mundo era infernal. Então, em aquele momento, o sofrimento, o dolor, estar preso a um sentimento de quejas e insatisfações era porque estávamos vivendo no mundo da noite. Por esse motivo, aunque a pessoa se volviera um seguidor exemplar da fé, não podia escapar desse sofrimento infernal. Agora, sin embargo, a noite se está despedindo. O mundo se está volvendo dia. Nossa instituição la que dará orientação em quanto à construção do paraíso terrestre. Com esse objetivo, devemos esforçar-nos para construir o paraíso dentro de nossos corações, para que o inferno não tenha oportunidade de instalar-se aí. 12 de março de 1952. Então, aqui já Meishu Sama empieza a falar que precisamos criar esse paraíso dentro de nosso sentimento, de nosso interior e llená-lo de
gratitud. Entonces ya arranca hablando sobre el tema gratitud que precisamos sacar de nuestra mente, es los recuerdos, ¿no?, de que traemos de los sufrimientos de nuestros antepasados, ligado a nuestra cuna cristiana de que todo era sufrimiento, ¿no es cierto? La enseñanza 2.2, tratar a Dios como empleado, aquí Mersama dice, no es correcto ofrecer agradecimiento monetario después de establecerse. El cierto es ofrecer antes y hacer el pedido. Eso porque ofrecer agradecimiento después de mejorar es como si estuviera usando Dios como empleado. Es lo mismo que contratar a una persona y pagarle una cierta cuantía por los servicios prestados. De ese modo, significa que el ser humano es superior y Dios inferior. Por eso, antes de recibir llorei, debemos ofrecer nuestro macoto y pedir a Dios. Aquí ya Mersama habló en 23 de julio de 1949. O sea, muchas personas hacen pedido de gracia, ¿no? Pero no este pedido muchas veces ele não é hecho com essa sinceridade, com esta ofrenda de gratitud. Ou seja, aqui diz, é certo oferecer antes e fazer o pedido. ¿No? Ou seja, não esperar melhorar para o agradecimento monetário, diz aqui a enseñança. Isso porque oferecer agradecimento depois de melhorar é como se estivesse usando a Deus como empleado. É o mesmo que contratar a uma pessoa e pagar-lhe uma certa quantia por os serviços prestados. Desse modo, significa que o ser humano é superior a Deus. Ou seja, que o ser humano é superior, Deus inferior. Por isso é muito importante, quando hagamos um pedido de graça, é muito importante agradecer antecipadamente, ofrendar antes. ¿No? Ahí dice, no, enseñanza 2.3, no hay valor en la fe si Dios no concede su protección divina. Pregunta, deseo abandonar mi actual negocio y tener permiso para servir exclusivamente a Dios, pero por tener pocos recursos financieros, me preocupo con el hecho de surgir dificuldades dentro de 2 ou 3 meses. Desejo involucrar-me totalmente, hasta mesmo com minha família em contra. Será que não terei dificuldades para viver? Resposta de Meishu-sama. Não há razão para contrariar a família, pois também para servir há um tempo certo. Acá seguramente a pessoa queria ser ministro, não? Quando chegue este tempo, caso seja necessário que esta pessoa sirva, Deus la vai ajudar a alcançar este nível. Então, ela não necessita preocupar-se com ele viver. Deus hará de la mejor maneira. Se Deus te hace preocupar-se com sua vida, não há valor em esta fé. O próprio homem paga remuneração quando se trabalha. Então, acá me estão aclarando, ¿no?, que se a pessoa, se chegou o momento de a pessoa trabalhar na fé, naturalmente não precisaria preocupar-se porque ela receberia um sueldo para seu trabalho de dedicação exclusiva à obra divina, não? Coleção de Enseñanças, 17 de agosto de 1948. Enseñança 2.4. Similitudes del agua con el dinero. Pregunta. El pozo de mi casa era considerado el mejor de toda la ciudad debido a la calidad del agua. Pero el agua paró de salir cuando sucedió el terremoto de Nankai en 18 de diciembre de 1946. Y desde entonces el agua desapareció completamente. En junio del año siguiente, el agua subió hasta 30 centímetros. Chegando aproximadamente 1,90 m. Pero
el estado del agua es bien distinto del anterior. Ahora, lo que tenemos es agua dura o es agua de mala calidad. Después del 5 de mayo, cuando toda la familia, total de 3 personas, se volvió miembros, el agua empezó a quedarse limpia y clara. Gracias a Dios, pero todavía es dura. Deseo recibir la gracia divina de volver a tener agua buena, de buena calidad, lo antes posible. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en aquella época, ¿no? Japón necesitaba de hacer pozo, no solo Japón, en varias partes del mundo. Pero vamos a escuchar la respuesta de Meishu-san. Meishu-san, no es que no exista modo de conseguirlo, pero en primer lugar es necesario conseguir fuerza en la fe. Deberá paulatinamente fortalecerla hasta que se vuelva una fe en que tengas ganas de ayudar a la gente cada día más. Ganas de ayudar a la gente cada día más. Use el dinero recibido siempre para el bien. Así el agua se volverá buena. Hay una semejanza entre agua y el dinero. Con seguridad vas a recibir la gracia divina y el agua volverá a ser como antes. Hay que orar con mucha fuerza y fe en Dios. Entonces aquí menciona de nuevo, use el dinero recibido siempre para el bien. Así el agua volverá a ser buena. Essa enseñanza, 28 de mayo de 1949. La enseñanza 2.5, dedicarse para que no crezcan las deudas en relación a la protección divina. Pregunta. Una de las primeras orientaciones que recibí cuando empecé a servir a su lado fue sobre el alquiler. El pagamento de enero debería ser hecho al fin del mes de diciembre o el 1 de enero. Después empecé con ese sentimiento y realmente recibí muchas gracias. Respuesta de Meishu-san. Con ese procedimiento, la parte financiera se volvió todavía más abundante. Por lo tanto, si está pasando por dificultades y sufrimientos monetarios, es porque está criando ese tipo de semilla. Es como si la semilla estuviera al revés. Cuanto más dinero juntamos, más difícil se vuelve su entrada. Y si sucede alguna desgracia cuando el dinero está difícil de entrar, la situación se dificulta. Principalmente en las cosas que están relacionadas con Dios, es así. No hablo mucho de dinero, pero cuando una persona está con dificultades financieras es porque no está dedicando. Acá Meishu-sama también habla interesante. No hablo mucho de dinero, pero cuando una persona está con dificultades financieras es porque no está dedicando, o sea, no está ofrendando. Está determinado cuánto la persona debe servir. Si la cuantía no es equivalente a las gracias recibidas, significa que va a tener deudas. Por eso no hay otra manera. El dinero es de Dios. Por lo tanto, actuando así, tendrá menos dificultades. 1 de diciembre de 1951. Entonces, cuando uno agradece a la altura de lo que recibió, realmente no pasaremos por dificultades, no purificaremos. Entonces, si la cuantía no es equivalente a las gracias recibidas, significa que vas a tener deudas. Por eso, no hay otra manera. El dinero es de Dios. Por lo tanto, actuando así, tendrá menos dificultades. Enseñanza 2.6. Sinceridad en la gratitud debe ser la máxima dentro de sus posibilidades. Y en caso de ofrecer sincera gratitud, mismo en especie, no importa la cantidad, se debe hacer de acuerdo al límite de cada uno. Eso aquí es muy importante. El objetivo de Dios de conceder la vida a la persona es para que ella trabaje para la obra divina. Ahí está otro punto importante, que la gratitud, misma especie, no importa la cantidad, debe ser de acuerdo al límite y las gracias de cada uno, está diciendo Meishu-sama.
E todas as graças que recebemos, ¿para quê? Para que trabalhemos para a obra divina. Por lo tanto, entendendo e participando desse objetivo, sua saúde se volverá cada vez melhor e será afortunado com felicidade. Por isso, se há traição, significa que a própria pessoa estará rechazando a salvação. Ou seja, se damos a espalda a Deus, se não agradecemos à altura de lo que há que agradecer, naturalmente significa que a própria pessoa estará rechazando a salvação. 27 de maio de 1953. 2.7. Não olvidar a Deus quando sua vida seja salvada. O ponto vital do problema dessa pessoa é haver olvidado que sua vida foi salvada. Acá, uma ensinança muito forte. Ela já estava condenada a morrer devido às toxinas medicinais. A pobre foi vítima da medicina. Quando se recuperou e voltou a trabalhar, deveria haver-se integrado imediatamente à causa divina, por haver recebido de Deus uma nova vida. Essa vida não lhe pertence. Como foi salvada por Deus, pertence a Ele. Pero, como essa pessoa atuou com rebeldia, a proteção se deshizo. Acá, muito forte. A proteção se deshizo por la rebeldia. Por isso é lógico o que sucedeu. Ela necessitava conscientizar-se disso. Receber de Deus uma vida nova significa que é necessário servir a Ele. Por lo tanto, tais pessoas não estão capacitadas a realizar trabalhos que não sejam para Deus. Há muitas pessoas que estão iguais. Então, assim, ensinança de Meixo Sama muito forte, porque se a vida foi salvada, essa vida pertence a Deus. Ele disse, por haver recebido de Deus uma nova vida, essa vida não lhe pertence. Como foi salvada por Deus, pertence a Ele. Por isso é lógico o que sucedeu. Ou seja, pode ser que a pessoa acá morreu, purificou ou passou algo muito forte, não é certo? Quando as pessoas usam a nova vida que receberam de Deus solamente para satisfação própria, por exemplo, invirtindo em alguma empresa, não há razão para uma nova salvação. Todo o contrário, Deus lhe concedeu a vida nova para ser utilizada na obra divina. A pessoa se olvidou disso. Em esse ponto, a responsabilidade também é do orientador. Pode ser que dijo algo que deveria haver explicado melhor de um modo categórico. Se atuar de outro modo, sua vida estará condenada. Em estes casos, convém dizer diretamente à pessoa que não deve ser nada a não ser para Deus. Se ela não escuta, devemos deixá-la. Mire Meixo Sama. Se ela não escuta, devemos deixá-la. É bueno receber jorei, pero ela deve pedir desde o mais profundo de seu coração. Acá Meixo Sama também está aclarando algo interessante, que devemos pedir jorei. Pedir jorei. Como membros, precisamos pedir jorei. Eu estava equivocada. Se ora me curo, vou ajudar a salvação do próximo. Por isso, concede-me a vida somente uma vez mais. Se Deus atender ao pedido, a pessoa se salvará. Pero se ele dizer, não posso atendê-lo mais, nesse ponto, Deus é muito rigoroso. Quando vai ao mundo espiritual, vai a trabalhar já. Já não há volta atrás. Então, precisamos estar do lado de que estivemos equivocados em algum ponto e
vamos atender o pedido de Deus para dedicar a la causa divina de salvar al prójimo, ¿no es cierto? Enseñanza 2.8. Patrão del pensamento daqueles cuja vida foram salvadas. Se otorgamos preço às graças recebidas, em realidade aquelas pessoas desacreditadas cuja vida foram salvadas não deveriam importar-se em sacrificar lo que seja. Estamos falando de, por exemplo, se a graça recebida fora de 100 e seu agradecimento fora de 10, restará uma deuda de 90. Essa deuda vigente impedirá de receber novas graças. Rigorosamente, essa é a conclusão final. Sin embargo, aqueles que recebem graça de um valor de 100 e retribuem com 50 a Deus, estão a nível bueno. Igual, se retribuímos totalmente, poderíamos quedar sem nada. Pero como pagam 20 ou 30, nos 80, 70 que restam, será visto como um préstamo. 1 de dezembro de 1952. Oferecer com sentimento de gratidão por as graças recebidas. 2.9. Também não é correto oferecer a Deus quando em realidade não está recebendo muitos benefícios. Um sacerdote da religião X afirmava que se oferecíamos uma certa quantia, quando estava enfermo, a salvação chegaria. Pero algumas vezes a quantia era oferecida e a pessoa não se sanava, ou hasta morria. Muitas vezes dije, não é Deus que atua assim, é o representante de Deus que está cometendo um fraude. O correto é oferecer donativos com sentimento de verdadeira gratidão quando receba benefícios. Não é correto induzir as pessoas para que hagam donações simplesmente por el hecho de que é bom hacerlo. Aqui me está mais clara que não é correto induzir as pessoas, que deve ser espontâneo, um sentimento, não, de gratidão espontânea. 27 de maio de 1953. A dedicação difere de acordo ao grado de fé. Meio-sama. Agora, quando se trata de dinheiro, se a pessoa tem uma situação monetária boa e oferece o que está dentro de sua possibilidade, está correto. Está correto. E está bem desse modo. Não há problema pensar, não me sinto bem oferecer somente isso, desejo oferecer hasta mesmo minha própria vida. Está correto também o pensamento. Quero servir monetariamente a la igreja o máximo que pueda. Economizar em outras coisas para oferecer está igualmente certo. Perdão. Ninguém está equivocado. Está bem a maneira que cada pessoa pensa. Equivocado é definir. Isso está certo e o outro está mal. De acordo com a fé profunda ou superficial da pessoa, o modo de pensar cambia e por isso está bem. É muito bueno mostrar uma situação estável em lugar, sem necessidades materiais. Os dois pensamentos estão corretos, mas não devem ser extremistas. É nesse ponto que necessitamos actuar de maneira isonômica. Uma pessoa deseja dedicar monetariamente igual, sabendo que seu hogar encontra em uma situação difícil, va e hace a ofrenda. Então, as pessoas da sociedade pensam, igual se dinheiro foi isso a donação. Assim, nós não podemos seguir a Igreja Messiânica Mundial. Não se pode chegar a esse ponto. Sin embargo, oferecer com o sentimento, se sobra algo, vou a donar. Não estará de acordo com tantas graças que foram recebidas. Oferecer dinheiro a Deus significa agradecer-lhe. Para dizer a verdade, se a pessoa tem economias pode oferecer bastante, hasta todo. Mira-me, Jusama. Vamos fazer uma comparação. Se perguntamos, preferir a fortuna ou a vida?
é óbvio que irá elegir a segunda, ou seja, a vida. Pois de nada sirve a fortuna se não há vida. É correto, não é certo? Isso também está de acordo com a lógica. Sin embargo, se o hecho de oferecer dinheiro é mal interpretado por os familiares, não parentes, por mais que a vida seja preservada, dessa maneira não se pode. Isso também não é bueno. Por isso, é necessário moderar. É bueno oferecer uma quantia equilibrada. E como todos cargam o pesado fardo do pecado, é bueno salvar as pessoas enfermas. E também é bueno dedicar monetariamente para que seja construído o antes possível o paraíso terrestre. Esse é o ponto de equilíbrio. É muito difícil, mas cada pessoa deve saber a quantia e a maneira adequada para si. Essa relação entre a fé e a lógica. Esse discernimento se hace leyendo as enseñanças. Os ministros devem hacerlo perguntando e escuchando mis charlas. Devem ir-se limando paulatinamente, escuchando e perguntando a outros ministros e precursores. É 1º de abril de 1952. Muito bem. Então, pudimos escuchar algumas enseñanças de Meishu Sama, não? E precisamos ir trabalhando para quê? Para poder praticar, não é certo? Poder praticar essas enseñanças para que podamos ajudar a mais pessoas dentro do plano de salvação de Meishu Sama. Tá bem? Então, hoje nos quedamos por acá e na próxima cerimônia estudaremos as demais enseñanças, ok? Muchas gracias a todos e buenas noches.